o artigo 1033, inciso 4º do Código Civil, quando diz que quando são dois sócios e um morre ou sai da sociedade, o outro tem 180 dias para pedir a transformação em EIRELI, não é verdade? Então, nós temos a EIRELI, é muito interessante, nenhuma lida no artigo 980-A da Lei 10.406, não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, porque é registrada na Junta Comercial, né, é registrada na Secretaria de Fazenda, é registrada na Secretaria da Receita Federal, né? Então, nós temos todos os registros pertinentes aí. Então, a EIRELI é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física. E as concessões públicas não admitem contrato com pessoa física. As concessões públicas não admitem contrato com as pessoas físicas. Ao contrário da permissão, a permissão pode ser com a pessoa física. Então, a permissão e a autorização que são atos administrativos, não são contratos, são atos, admite a pessoa física, né? Já a concessão não admite pessoa física. Então, nas licitações, nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, quando for para concessão pública, a prestação de serviço público indireta e esse serviço de utilidade pública não será permitida, então, a participação de pessoas físicas, né? Então, pessoas físicas são chamados CPFs, não é verdade? O CPF, o CNPJ é de pessoa jurídica. Então, a diferença entre pessoa física e jurídica, porque a pessoa jurídica ela é criada pela lei, ela não existe, não é verdade? Não existe, a diferença é isso. A pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, lá do artigo 44 do Código Civil, a pessoa jurídica de direito público do artigo 40 do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, elas são criações aí da própria lei, né? Pessoa física, sim, aí temos a pessoa física material, a chamada pessoa natural, né, conforme prevê o artigo 2º da Lei 10.406 de 2002, que ela vive até o dia que ela morre, isso está previsto no artigo 6º da Lei 10.406 de 2002, essa é a pessoa natural. A pessoa natural tem um CPF, e o CPF que caracteriza a pessoa física. Já a pessoa jurídica, ela tem que ter um CNPJ, né? Um CNPJ, muito bem. Então, nós temos aí a questão da concessão. A concessão, então, não admite pessoa física, né? Mas admite EIRELI lá do artigo 980-A do Código Civil, né, da Lei 10.406 de 2002, que foi introduzida aí pela Lei 12.441, né, 12.441. A licitação, no caso da concorrência, em que cabe aí as pessoas jurídicas, as EIRELIs e também os consórcios de empresa, também temos essa situação, né, regulados pela Lei 11.107, consórcio de empresas se juntam para participar de uma licitação pública. Então, está previsto lá na Lei 11.107, o regime de consórcios, né, para participação em licitações públicas, quando for o caso das concessões, concessão de uma ponte, por exemplo, como a famosa ponte que faltou 14 metros lá no projeto lá do Rio Madeira, né? É um consórcio de empresas que estão fazendo, né? Então, nós temos aí consórcios. Temos também o outro sistema da Lei 10.079, que é a participação público-privada, né? Então, nós temos aí várias formas, né, que as empresas podem se juntar aí, exatamente para participar, mas pessoa física não. Pessoa física não existe. Né? Pessoa física em concessão pública não é admitido. Né? Na permissão, sim. Na permissão e na autorização, sim, pode ser pessoa física. Na autorização, muito mais ainda, que nem processo licitatório tem, não é verdade? Então, nós temos aí, normalmente, as concessões são feitas por licitação, né? A licitação pública na modalidade concorrência, lá do artigo 22. O artigo 22 nos traz as modalidades de licitação e lá prevê a concorrência, né? Quando por exemplo, uma obra com valor superior a 1.500.000, serviço acima de 650 mil, está lá no artigo 23 e também no artigo 24, da Lei 8666 de 93, então deem uma olhada aí no artigo 92, artigos 93 e também no artigo
90, 22, 23 e 24. 22, 23 e 24 da Lei 866 de 93, né, a Lei de Licitações Públicas, onde tem no artigo 22 a modalidade de concorrência. Quando é o caso da desestatização, que eu falei, da Lei 9.491, a Lei 9.491 de 90 e alguma coisa, né, nós temos aí, normalmente é feita por leilão, né, que também está lá no artigo 22, inciso 5, se não me engano, da Lei 866 de 93. Então, dê uma olhada no artigo 22 da Lei 8666 de 93, para vermos quais são as modalidades. E temos uma que não está lá, que é a Lei 10.520, que é o chamado pregão, né, que tem um procedimento diferenciado, do qual nós veremos aí quando estivermos estudando, já a partir daqui a pouco estaremos estudando aí a licitação pública, conforme prevê o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, certo? Então, nós temos aí também a questão da responsabilidade, que isso é interessante, cai muito em concurso, a responsabilidade tanto da concessionária quanto do poder concedente, né? A responsabilidade, ela é da concessionária, porque nesse contrato administrativo do artigo 54, tem que estar claro que a responsabilidade é da concessionária. Inclusive, né, que ela contratar em uma empresa de prestação de serviço terceirizada da Lei 6.019, né, e da Lei 13.429, ela passa a ser também responsável por esse... O Estado não tem nada a ver com isso. O Estado não tem nada a ver com isso. Então, ela vai trabalhar e a conta e risco é dela, da concessionária. Então, nesse contrato, o contrato ele tem que estabelecer que a responsabilidade é da concessionária. Mas existe a responsabilidade subsidiária da administração pública, chamado poder concedente, né? O poder concedente também é responsável, né, se ele escolher mal, se ele gastar o dinheiro à toa, pode até gerar aí processos da Lei 9784 de 99, pode gerar casos de improbidades administrativas aí, da Lei 8.429 de 92, que regula o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, né? Então, nós temos aí a questão da responsabilidade. E a extinção desse contrato de concessão, ele se dá pelo artigo 35 da Lei 8987, artigo 35 da Lei 8987, artigo 35 da Lei 8987, se dá o caso de extinção do contrato de concessão, extinção do contrato de concessão. Lembrando que a permissão e a autorização não tem contrato, porque são atos administrativos, né? Atos administrativos de outorga, aqueles que decorrem da lei, e também atos administrativos de delegação, que são aqueles que decorrem exatamente do acerto, do acordo, normalmente é contrato de adesão, previsto no artigo 40 da Lei 8987 de 85, 8987 de 85. A remuneração, como eu falei, normalmente se dá ou por taxa, ou por preço público, ou tarifa, né? Isso está, a taxa está no artigo 77 da Lei 5.172 de 66, mas eu peço aos senhores que deem uma olhada na súmula 545 do STF para estabelecer essa diferença. Já o contrato de autorização é um contrato unilateral, portanto, ele é precário, né? Ele é discricionário, não há previsão quanto ao processo de licitação pública, né? Não há processo, não admite consórcio de empresa, também não admite consórcio de empresa, mas admite pessoa física. Então, veja o quê? Contrato de concessão e ato de permissão não admitem aí pessoa física, né? Já a autorização permite a pessoa física, né? Claro que a permissão, ela é realizada, o contrato é de adesão do artigo 40, né? Assim como é a autorização também, né? Já o contrato de concessão é o contrato administrativo do artigo 54, né? Onde há um exercício, né, de poder de império do Estado, da administração pública. Ele pode, inclusive, nesse contrato de concessão, o Estado pode alterar, né, unilateralmente, como acontece, por exemplo, no artigo 60
da Lei 866 de 93, artigo 60 da Lei 866 de 93, a administração pública pode alterar, né? Nós sabemos que no processo civil e no direito civil, lá pelo artigo 421, também nós temos no direito do trabalho, basta ver o artigo 468 da CLT, artigo 468 da CLT, não pode haver alteração nenhuma que possa trazer prejuízo aí para outra parte, e de forma unilateral, então nem se fala, lá nós temos a paridade contratual, então a diferença do direito administrativo para o direito civil, né, o direito civil, é a questão da possibilidade de alteração, né, porque a administração pública ela pode alterar o contrato administrativo do artigo 54, está previsto no artigo 60 da Lei 8666 de 93, coisa que no âmbito civil não existe, né? O âmbito civil, né, porque se fala são várias áreas do direito, inclusive o trabalhista prevê aí o uso do Código de Processo Civil, da Lei 13.105, está lá no artigo 769 da CLT, né, que a administração, a Justiça do Trabalho usa e pode usar subsidiariamente os entendimentos da Lei 13.105 de 2015, do Código de Processo Civil. Então, veja que nós temos aí, esses contratos, eles têm paridade, né? Já esse contrato administrativo aqui de concessão pública do artigo 54 da Lei 8666 de 93, eles são contratos que não têm, quando a administração pública estiver presente como ato de império, então ela poderá alterar aí os contratos de forma unilateral. No mais, cabe aí a observar que no contrato de autorização cabe com pessoa física, então a administração pública pode celebrar aí um ato administrativo, mas pode ser por contrato de gestão, né, com pessoa física, o que não pode acontecer de forma nenhuma no contrato de concessão pública. Então, dei uma lida na Lei 8.987 de 85, né, e vejo aí os casos de concessão, permissão e autorização, que é a forma com que a administração pública ou as administrações públicas prestam serviço de formas indireta somente naqueles serviços públicos não essenciais, ou chamados pró-cidadãos, chamados de utilidades públicas. Nos serviços essenciais, esses de forma nenhuma poderão ser transferidos para a concessão, para a permissão ou mesmo para a autorização, né? Então, veja que nós temos aí uma série de pontos a serem analisados, né? E esse é um ponto interessante, que só podem ser delegados aqueles que são, quanto à essencialidade, os não essenciais, né? Os essenciais são indelegáveis, não podem ser transmitidos nem para concessionárias, nem para permissionárias e nem para autorizadas, né, verdade? Autorizadas. Então, nós temos lá no artigo 21, inciso 12 da Constituição Federal, alguns serviços que têm que ser transferidos aí para essas concessionárias, essas permissionárias ou essas autorizadas, não é verdade? Então, nós temos aí no artigo 175 da Constituição Federal a prestação de serviço pública direta ou indireta. Direta são aqueles casos dos serviços públicos propriamente ditos, chamados essenciais, e indiretas, aí pode ser os serviços de utilidade pública, os pró-cidadãos, né, aqueles que não são essenciais. Então, nós temos aí a questão da concessão, que não admite pessoa física, a permissionária, que é um contrato de adesão, e a autorizada, que admite pessoa física, mas não admite o consórcio da Lei 11.107, né? Então, acho que quanto a isso, depois na próxima aula nós vamos estudar aí cada espécie dessas, né? Mas já deu para dar uma luz aí no âmbito geral, né, lato sensu, né, sobre essas matérias. Então, eu quero aí agradecer, né, agradecer pela oportunidade e deixar aí, mais uma vez, dentro daquilo que prescreve o artigo 207 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei 9.394 de 96, né, o ensino superior ele tem 3 pré-requisitos que são essenciais. O ensino
a pesquisa e a extensão. Então, se o ensino, a pesquisa e a extensão diz a que vieram aqui no curso superior, então vamos aproveitar